Pode ser. Bom dia a todas e todos. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, estatura média. Estou com um casaco preto, brincos prateados. E queria inicialmente agradecer imensamente o convite do professor Marcos. Todas muito elogiosas aqui ao Marcos, e quem conhece um pouquinho mais o Marcos sabe, acho que de uma característica muito valiosa na academia, nos dias de hoje, que é a capacidade de agregar pessoas. A gente às vezes tem um ambiente tão desagregador, né, tão divisor, tão competitivo, né? Então, eu digo que é um privilégio, Marcos, te ter por perto. E eu vou falar um pouquinho do projeto da clínica e muito dos êxitos e do que a gente alcançou no projeto em função dessa parceria, não só com o Marcos, com a professora Sabrina, que estava aqui, com o programa de pós-graduação em saúde coletiva, né, e essas articulações todas que acabam sendo feitas. Eu vou falar de pé, porque eu acabo, né, indo de um lado para o outro, acho que me ajuda um pouquinho. Não dá, porque eu vou ficar fazendo sombra no slide. Não, tudo bem, eu fico aqui. Vamos lá, então eu vou apresentar o projeto da clínica. Eu nem sei se é tão exitoso assim, então já vou romper expectativas, né? Fiquei pensando, não vou fazer uma fala bonita daquilo que deu, só do que deu certo, tem muita coisa que a gente se orgulha, mas o meu objetivo, eu vinha pensando aqui, é falar um pouquinho dos bastidores da produção das coisas que a gente faz. Eu acho que todo mundo que está aqui está fazendo alguma coisa. Individualmente, coletivamente, às vezes é uma tese, uma dissertação, um artigo, um projeto de extensão, um projeto mais coletivo, algo individual dentro do coletivo. A gente tem as nossas questões, né, desafios e, digamos assim, projetos e metas individuais. Tem o trabalho coletivo, tem esse trabalho social que todo mundo aqui, eu imagino que tem, né? Então, a gente está falando de saúde coletiva, então tem isso, direitos humanos. Gênero. Então, assim, eu queria falar um pouquinho desse projeto, vou passar pelos resultados dele, mas eu acho que a minha fala aqui vai ser muito mais pautada pelos bastidores dessa produção. O que é produzir conhecimento, o que é produzir ciência com impacto social, quais os custos pessoais, institucionais, quais os desafios disso, quando não dá certo, o que não dá certo. E eu vou falar muito do que eu gostaria de ter ouvido desde a graduação, talvez, né, para dizer assim, vá por esse caminho, não vá, invista nisso, isso tem grandes chances de dar errado, né? Então, como é que a gente pensa essas experiências, né? Vamos lá, né? Então, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos. Quem somos, o que é a clínica, o que é esse projeto, o que fazemos, né, o como fazemos, e no finalzinho vou falar um pouquinho dos desafios na linha do que a Marcele também trouxe, né? Então, a Clínica de Direitos Humanos é uma iniciativa, eu não falo que é um projeto de extensão, ela não é só ensino, ela é, de fato, uma iniciativa de ensino, pesquisa e extensão. E ali ela já começa desafiando a estrutura da universidade, porque a gente fala em dissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, mas, na verdade, o ensino, pesquisa e extensão na universidade está bem dissociado, né? Está tudo marcado, bolsa separada, cada cronograma de uma coisa. Você tem um bolsista de C, você fala que vai fazer extensão, fala, mas não, mas eu sou IC, não sou extensão. A extensão não está muito na pós-graduação. Foram citados aqui o projeto, né, ProExt, que está, né, mobilizando isso. Então, assim, é dizer que o que a gente faz quando a gente tenta fazer algo que é esse indissociável também não é tão evidente, e a gente começa já dentro de casa lutando com as estruturas institucionais e com a mentalidade das pessoas com as quais a gente trabalha. E a gente mesmo, né? Então, se eu sou de um programa de pós-graduação, eu sou da pós-graduação. Tá? Eu não sou extensionista. Quer dizer, então, assim, é já mobilizar um pouquinho isso, né? Pauta-se pela integração entre universidade e sociedade a partir do desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares com impacto social. E aí já vem um monte de carga, né? O que é interdisciplinar, o que é impacto social, como é que a gente produz isso. Então, eu sempre me vi, falando um pouco de mim, num ambiente assim, eu sempre me vejo muito como peixe fora do aquário, né? Sou do direito, minha formação é integral no direito, e essa, né, nem sei, eu me enfio em outros lugares, assim, eu fujo do direito. Porque o direito, gente, então, a clínica está no direito, está nesse prédio histórico, que vocês podem ver aqui, para quem conhece ou não, na Praça Santos Andrade, tem um curso de psicologia, a gente quase não dialoga com o curso de psicologia, incrivelmente, são acho que os 2 únicos cursos ali, mas é um curso muito tradicional, exemplo talvez de alguns outros cursos. Então, trabalhar com a clínica dentro de um curso de direito, dentro de um programa de pós-graduação em direito, é, por si só, um grande desafio, né?
Então, a gente tem a metodologia clínica, que é olhar para a prática, o que em outros cursos pode ser muito mais usual da área de vocês. E a nossa ideia, a gente trabalha um pouco com esse slogan de co-criar ações de impacto. Né? Criar coletivamente, desde a origem, ações de impacto, e não só iniciativas de pesquisa, de produção científica, produção acadêmica. Né? Aqui um pouquinho da nossa equipe original, então, dos PPGs integrantes, o PPG dentro da UFPR, a gente tem de saúde coletiva, do direito, a gente cresceu com a comunicação, com o programa de pós-graduação em gestão da informação, então a gente foi construindo novas parcerias com essa parceria inicial. Algumas caíram, algumas não foram tão participativas assim, como a gente imaginava, normal. Né? E hoje a gente tem uma equipe que eu diria assim, bastante enxuta. O Roy, inclusive, que está aqui fazendo cobertura do evento, é um dos integrantes da clínica, que é professor de design, faz toda a parte de design mesmo da clínica. Né? Então, tem nos habilitado, eu digo assim, profissionalizado os nossos trabalhos. Tá? A clínica é dividida nesses eixos, eu não vou ler ali para vocês, mas eu estava ouvindo a professora Marcele comentar, né, dos eixos, né, enfim, antes também, né, de como é que a gente divide a dinâmica, né, parece que isso vem pronto e acabado, então até chegar nisso aqui, nessas bolinhas ali, né, um eixo de bibliográfica, empírica, comunicação e advocacy, a gente tem um eixo de litigância estratégica, que é bem coisa da área do direito, né, que é ingressar com ações judiciais de impacto social no STF, ou fazer uma ação, né, de advocacy mais concreta no Congresso Nacional ou no Legislativo Estadual. Né? Então, como é que a gente mobiliza esse capital, né, jurídico, digamos assim, para essas ações na área de direitos humanos e gênero? Mas então a gente criou essa estrutura interna. E, vamos lá, até chegar aqui deu muito trabalho. Erros e acertos, né? Porque às vezes não funciona, aquilo que a gente achou que ia funcionar não vai bem, tem que rever. Tem a questão do turnover, né? A rotatividade de integrantes, né? Nem sempre a gente tem bolsista, então isso gera um impacto imenso nas nossas produções também. E aqui, então, além dessa estrutura que foi sendo, eu diria assim, consolidada ao longo de 5 anos, né, diria vocês, a gente incluiu, tem uma bolinha ali, eu não sei se vocês enxergam, não sei se eu consigo colocar, não vou conseguir colocar aqui, apontar, de formação, eventos e fomento. Então, aqui eu gostaria de dar um destaque para isso. Em qualquer área, se eu puder dizer assim, para quem está mais iniciante, ou quem está sozinho num programa, não subestimem ou se apropriem o mais rápido possível da capacidade, não só de fazer pesquisa dura, pesquisa empírica, mas da capacidade, da necessidade de se habilitar em formação, organização de eventos e, sobretudo, fomento. Sem fomento, sem verba, infelizmente, sinto dizer, mas o nosso impacto é muito menor. É muito menor. Né? Acaba muitas vezes sendo frustrante, você cria expectativa, você acha que vai alcançar, e a quantidade de barreiras que a gente já tem com fomento, sem fomento é muito maior. E, às vezes, o que eu vejo na academia, existe ainda uma espécie de mentalidade romântica, de que eu vou me sentar ou no laboratório, ou num grupo de pesquisa, e eu vou fazer a minha pesquisa, que é ler os artigos, produzir. E, na verdade, a gente tem que desenvolver uma série de outras habilidades, de outras skills, assim, né? Para a gente conseguir avançar nessas áreas. Né? Então, fazer ciência, fazer pesquisa, fazer o que a gente faz pela universidade exige essa capacidade de ser organizador de evento, mobilizar um slide, né? E fomento, gente, fomento para qualificar, profissionalizar a pesquisa. Então, assim, nos nossos cronogramas, especialmente pesquisadores, né, que tem uma equipe, a gente precisa destacar na agenda semanal, na nossa organização, um período de tempo de trabalho para olhar para isso, senão a gente não vai se sustentar enquanto equipe, a gente vai ficar muito capenga, a gente vai, né? Então, quando a gente vê projetos que têm financiamento para produção de obras, para bolsas, né? Nunca é suficiente, mas já é uma etapa. E aqui eu coloco alguns projetos que a gente tem, hoje eu digo com muita alegria, o projeto que, né, nos uniu, o Marcos, a Sabrina, né, foi o projeto de impactos da pandemia, que eu me orgulho muito de dizer, foi um projeto sobre aborto, aprovado no governo anterior, né, que eram caças bruxas em relação à questão do aborto. Então, a gente ficou super feliz de ter aprovado e, mais ainda, ter aprovado um projeto sobre aborto. Por quê?
a gente questionou se no título do projeto, se o escopo do projeto ia ser sobre aborto ou sobre violência sexual, e a gente ia comendo pelas beiradas a questão do aborto. E aqui eu não é um julgamento moral, não. É uma análise estratégica, por onde a gente vai para conseguir falar de algumas coisas, né? Qual é a abordagem que a gente vai fazer. Mas, então, vejam, hoje a gente tem uma série de projetos, alguns com financiamento assim, de R$5 mil, outros com financiamento de R$1 milhão, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, muito disso em bolsa, tá? Muito disso voltado a recursos e algumas coisas. Então, o que a gente quer na clínica, né? Quais são os nossos horizontes de atuação? Consolidar a atuação em direitos humanos, com perspectiva de gênero. Isso foi algo que foi se consolidando ao longo do tempo, assim, não é direitos humanos neutro, né? Então, é muito clara a nossa abordagem. Fortalecer a incidência no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Eu sou da década de 80 e eu sou saudosista da época em que direitos sexuais e reprodutivos era um campo teórico em ebulição. Eu acho que a gente precisa recuperar a força teórica dos direitos sexuais e reprodutivos, que dizem muito sobre o movimento, né, os movimentos sociais, os movimentos feministas de mulheres da saúde, que construíram esse campo não pelo direito. Ele não foi construído pela área do direito. Ele foi construído pela área da saúde e dos movimentos sociais. Né? Articular ensino, pesquisa e extensão, como eu já falei, e aqui algo que é muito próprio do direito, que é qualificar a estratégia de advocacy e litigância. Se houver tempo, eu posso discutir um pouco mais isso com vocês, mas eu não quero nem olhar para o Marcos, porque eu imagino que ele esteja apressadíssimo com o horário. Aqui eu não vou entrar nisso, mas a gente mostrar que a gente aprendeu muito com a equipe da saúde pública, Marcos, com Sabrina, com vocês, como olhar para o SUS, como olhar a nossa expertise jurídica, né? Não eliminar a nossa expertise, porque às vezes a gente quer ser interdisciplinar e a gente apaga naquilo que a gente é forte. Então, como é que a gente mobiliza a nossa expertise, que é o domínio do direito, a carteirada do direito, o domínio das leis, né? Essa linguagem jurídica, né? Como é que a gente utiliza essa expertise em favor de outras áreas, de outros campos? Então, a gente olha para isso de maneira mais sistematizada, e aqui eu estou trazendo um pouquinho para onde a gente olha as nossas entregas, né? Para fluxogramas, recomendações, notas técnicas, ações judiciais, né? Os materiais de divulgação e capacitações. A gente criou um laboratório que a gente chama de Legal Design e Visual Law, que é justamente para qualificar as nossas apresentações. Eu vou falar para vocês, no início, há uns 10 anos atrás, a gente tinha ideia de fazer guia e cartilha, né? E eu falei, não quero que os nossos guias e cartilhas sejam aqueles que a gente entrega, a pessoa olha e coloca no lixo, sabe assim? E muitas vezes é isso que acontece. E aí tentar entender por que isso acontece. Que linguagem visual a gente está usando? Por que a gente fica mendigando like nas redes sociais, sabendo que a nossa pauta é de excelência, conhecimento de ponta? Como é que a gente faz para, de fato, mobilizar, criar estratégias de disseminação do conhecimento que sejam mais eficientes, eficazes, né, com maior alcance? Então, a gente está olhando para isso, usar estratégias de mercado em nosso favor e não torcer o nariz contra elas. Eu posso até torcer o nariz, mas vou usar essas ferramentas para os nossos interesses. Então, a gente criou isso em parceria com o PPG de gestão da informação, o Roy está junto nisso. E como é que a gente faz? Vou passar muito rápido. Então, estratégias de advocacy tradicional e digital. Digital, muito na linha do que a Marcele já comentou antes, né? Redes sociais, YouTube, Instagram, o que for. O WhatsApp, não subestimar o poder do WhatsApp, né? Eu lembro que o WhatsApp quase elegeu, né, alguns presidenciáveis, né? O grupo de WhatsApp tem um poder imenso que às vezes a gente ignora, mas o advocacy tradicional, que é aquele feito no 1 a 1, com tomadores de decisão, né? E às vezes tomadores e tomadoras de decisão, não só gestoras e gestores, mas quem vai tomar decisão sobre o seu corpo, sobre na tomada de decisão em saúde. Então, a gente também pode olhar ações de advocacy nessa linha. Aqui eu coloco um trabalho que a gente fez lindíssimo com o Fórum de Aborto Legal, aqui do estado do Paraná, a produção de um documentário, Além da Lei, que foi um dos negócios mais trabalhosos da minha vida e que tem o menor valor acadêmico, né? Deu assim, 5 anos de produção, mas é isso, né? Então, onde a gente mobiliza as nossas energias. E quando a gente é pesquisador, que tem que brincar com os pontinhos da CAPES, né? Porque o Marcos, coordenador de programa, sabe que é isso. Quem está em programa sabe que é isso. Né? Quem quer fazer seleção de mestrado, doutorado, a gente está vivendo esse mundo. Então, a gente tem que fazer meio que um balanço de onde a gente coloca a nossa energia. Tem que publicar artigo científico, mas eu amo fazer projeto de extensão.
né? Então, como é que eu vou mobilizando isso dentro da academia? Que é esse espaço maravilhoso de produzir conhecimento, com, né, o privilégio que eu acho que a gente tem, a importância de usar esse espaço nesse sentido. Eu não vou entrar nisso, mas assim, desafio de parcerias, às vezes a gente faz parcerias muito ruins, ruins, que nos afundam, vocês sabem disso, que disputam poder, que monopolizam informação, então, assim, de novo, como é importante, Marcos, ter gente boa, parceira, Sabrina está aqui, mais gente, que a gente possa contar, que nos coloquem para cima. Então, hoje eu diria assim, menos é mais. Às vezes, menos parceria, né, e mais qualidade nas parcerias. Então, isso também vale para estudantes de graduação e pós-graduação. Às vezes quer fazer um monte de coisa e não faz nada bem feito. Então, escolhe uma professora, um professor para chamar de seu, segue no grupo, faz aquele trabalho, foca naquilo que dá mais boa do que, né, pensar muitas coisas grandiosas. No nosso caso, é um desafio, porque são parcerias de diversas naturezas, internacionais, nacionais, governamentais, da sociedade civil, enfim, acadêmicas. Então, também mobilizar uma linguagem em torno disso é importantíssimo. Não poderia deixar de mencionar que o projeto Eu Decido. Então, já apontem os celulares de vocês para esse QR Code, porque, assim, façam, vocês têm aqui, estão recebendo, né, os folhetinhos aqui, os marcadores de página. Eu sei que tem o dedo do Roy aqui, né, salvo engano. Né? Então, assim, isso que é a gente qualificar identidade visual, uma coisa bonita de se ver, que chama a atenção, a gente olha e diz, uau. Participem da pesquisa, vocês são da saúde, o pessoal da saúde participa mais que do direito, o direito não participa, é um horror conseguir alguém do direito para participar da saúde, mas participem, se mobilizem, é o teste da versão 2.0, né, Marcos? E aí, para a gente ter a versão 3.0, que é aquela versão que tem segurança, né, pensando em protocolos de pesquisa, né, que vai para o mercado, assim, né? Então, a gente vai disponibilizar, digamos assim, para as mulheres, para as pessoas que queiram fazer uso desse aplicativo. A gente teve uma participação muito pontual da parte jurídica, né? Mas a gente tem acompanhado o trabalho interno, assim, da mobilização da equipe em torno do aplicativo. Então, se puderem, participem, mobilizem pessoas que vocês acham que pode participar. E aqui eu dou uma dica, que a gente errou muito nisso. Não adianta só encaminhar a mensagem. Tá? A gente aprendeu a duras penas que aquela mensagem personalizada ela funciona mais do que uma mensagem assim geral de só encaminhar. Ninguém se mobiliza com isso. Tá? Então, escolham pessoas do núcleo aí próximo de vocês e enviem para a gente seguir com a versão 3.0 desse aplicativo. Divulgação científica, vocês já sabem bem o que é isso. Então, além de publicação, pensar podcast e outras formas de divulgação. Eu não vou entrar aqui, mas a gente faz litigância estratégica. Basicamente, o que é isso? A gente atua nos tribunais, por exemplo, na 442, nas ações sobre aborto legal, sobre aborto, todos os casos de aborto a gente está lá se envolvendo, né? Não em casos muito individuais, que em geral o direito também trabalha. Né? Aqui mais alguns materiais, eu vou finalizar tratando dos desafios atuais. Assim. Então, como manejar o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade com responsabilidade ética? Isso é um desafio imenso para a gente, que a gente está trabalhando, como regra geral, com pessoas que estão em situação de violência, abortamento. Integrar estudantes de graduação, e eu diria de pós-graduação, de forma qualificada e contínua. Então, para a gente aqui é uma questão, eu diria assim, de honra, conseguir bolsas para essas pessoas, né? Qualificar com bolsas de alto nível, de pós-doc, de mestrado, né? Enfim, graduação também, mas né, buscar essa profissionalização da pesquisa, da atuação acadêmica, senão a gente fica sempre trabalhando com pessoas que fazem do limão uma limonada. Né? Então, assim, a pesquisa é... E aí tem a questão da carga, da saúde mental, de uma série de questões. Atuar em campo marcado por disputas políticas, morais e institucionais intensas, isso já foi mencionado aqui. Sustentar fluxos de trabalho diante de demandas urgentes e complexas. Né? Então, a gente está trabalhando lá numa pesquisa com controle ideal, mas vem uma ação no STF do aborto, que quer restringir o aborto. E aí a gente se mobiliza nos 48 do segundo tempo, vira a noite para poder mobilizar aquela ação. Então, o que foge do calendário acadêmico, como é que a gente inclui isso no fluxo de uma mentalidade acadêmica que funciona um pouquinho em função disso, né, desses calendários.
e assegurar continuidade institucional, sustentabilidade das atividades e projetos, sem ferrar com a saúde mental de todo mundo, assim. Porque, no final das contas, é a gente querendo levar o mundo nas costas, né? Como foi dito, às vezes mudar um pouquinho, que seja. Então, como é que a gente criou uma política de coautoria dentro da equipe? A gente olha para a saúde mental, a gente tem trabalhado eventos de integração acadêmica, assim, para conseguir, né, criar vínculos também afetivos dentro do grupo e se cuidar também. Resumidamente, é isso, se cuidar. Eu, particularmente, esse ano estou me afastando da universidade, criei um grupo muito enxuto, né, da clínica, para a gente conseguir dar seguimento ao trabalho, sem parar tudo, sem parar a bolsa, conseguir manter a verba dos projetos, né, mas olhando um pouquinho para os desafios que a gente tem também na nossa trajetória. Então, eu falo com muito orgulho da Clínica de Direitos Humanos, mas sem romantismo, né? Tem um custo imenso, a gente tem que disputar esses espaços institucionais, a gente não pode carregar nos ombros todas as mudanças, tudo que precisa ser feito, né, bem feito e perfeito, e levar essas vulnerabilidades pessoais, de gestão de pessoas, de desafios internos para a equipe, também é importante para compartilhar, né, nesse ambiente um espaço mais transparente também, digamos assim, sem fugir, digamos assim, das nossas, eu diria, das nossas responsabilidades, sei lá, defender uma tese, defender uma dissertação, entregar um artigo, né? Então, é um desafio imenso. Mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade, e volto a palavra ao professor Marcos para a gente poder encaminhar discussões e almoço, que eu imagino, né? Muito obrigada, pessoal.